Olá, olá pessoal dos sétimos anos, tudo bem? Espero que você esteja todo mundo em casa até esperar essa fase de coronavírus passar, tá? Vocês lembram? Nós estávamos estudando em geografia, falando sobre os domínios morfoclimáticos, né? A gente viu as regiões do Brasil, né? E os domínios morfoclimáticos de cada um deles. Então, vou recapitular até o que a gente viu, que foi sobre o domínio morfoclimático da Amazônia, e o restante a gente vai estar dando continuidade, tá, no nossa matéria, tá? Então, revisando um pouco, o que são os domínios morfoclimáticos. Para vocês aqui que já esqueceram, tá, o que significa os domínios morfoclimáticos, vamos dar uma relembrada, tá, nesse cara aí, tá? Vamos lá. Os domínios morfoclimáticos, ele representa uma combinação de conjuntos e elementos de natureza, tá? Tais como o relevo, o clima e a vegetação, tá? Todos esses elementos aqui, ele está relacionado e interagindo com a paisagem natural. Isso significa o quê? Que juntando esses três elementos, tá, que nós acabamos de citar, o relevo, o clima e a vegetação, tá, a interação de todos esses elementos, ele forma, tá, segundo o geógrafo Azi Absaber, tá, ele forma um conjunto morfoclimático e cada um tendo uma característica fundamental para cada tipo de região, tá? E quais são os domínios morfoclimáticos que temos hoje no Brasil? Tá? Nós temos o amazônico, o domínio morfoclimático amazônico, temos o mares de morro, o cerrado, a caatinga, a mata das araucárias e as pradarias. Tá? E cada um deles está em regiões, né, diferentes. Então, nós pegamos todo o território do Brasil, tá? A gente vai estar vendo na aula mais para frente. Pegamos o território brasileiro e a gente dividindo, tá, esses domínios morfoclimáticos, cada um tem uma região específica com a sua característica específica, tá, de cada região. Então, o que é a foto do geógrafo Azi Absaber, tá? Então, ele foi o responsável pela essa divisão toda. Ele estudou, era um pesquisador geógrafo, ele pesquisou todo o território e mapeou, né, a característica de cada região brasileira. Do norte, região norte, sul, centro-oeste, sudeste. Tá? Então, ele fez uma característica do relevo, clima e vegetação de cada uma delas. Começando então pelo domínio amazônico, olhando aqui no mapa, né, essa parte em verde, tá, é o bioma amazônico. Então ele é o domínio amazônico, tá? Ele é o maior domínio morfoclimático do território brasileiro. Se você seguir aqui o mapa, você pode ver que 40% do nosso território ele possui, tá, esse domínio, esse bioma amazônico. Então ele atinge, tá, ele abrange toda a parte de Rondônia, o Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, parte do Maranhão, Tocantins e Mato Grosso. Então, como vocês observam aí no mapa, gente, olha o tamanho desse domínio amazônico, né? Ele é muito grande. Então, a característica dele, desse domínio, tá? Ele é muito complexo, tá? Devido à sua extensão e à sua diversidade. Falando um pouco do relevo do domínio amazônico, tá? Eles são formados pelas planícies e pelos planaltos. Então, as planícies são áreas
planas, né, como o nome já diz tudo, planas, são regiões planas, tá? E eles são constantemente, né, alagadas, inundadas por rios, tá? Devido à variação de altitude, como é uma área quente e bastante chuva, então essas regiões das planícies facilmente alaga, tá? Então ao longo do ano está sempre alagando essa parte, tá, da planície da Amazônia. Falando um pouco dos planaltos, tá? Como o nome diz tudo, planalto são áreas elevadas, tá? São grandes altitudes. Os mais principais desse bioma amazônico, do domínio amazônico, é o Tapirapicó, Imeri e Parima. Tá? Então, esses são as serras que formam os planaltos do bioma amazônico. E nesse planalto, temos o mais conhecido, o mais famoso deles, tá? É o Pico da Neblina. Esse Pico da Neblina, ele é o pico mais alto do país, tá? Mais alto do Brasil, que tem aproximadamente, gente, mais de 3.000 metros, tá? De altitude. Na floresta amazônica, olhando aqui pelo mapa, né, os planaltos das Guianas, okay? Na Planalto das Guianas e nas serras, as serras do Pico da Neblina, que é um dos mais altos, como eu te falei. E essas áreas que mais baixas, tá, são as planícies, que temos aqui os rios, né, da hidrografia amazônica, que com as constantes chuvas e calor, ele enche rapidinho, atingindo essas áreas, tá, mais baixas, são as áreas mais alagadas, tá? Isso acontece constantemente, tá, durante todo o ano. No clima amazônico, está localizado numa área chamada área de zona clima tropical. Por que chama esse nome? Porque essa é uma região da floresta amazônica que está muito próximo à linha do Equador. Sendo que a região da Terra, que é mais quente devido à posição do Sol que incide no planeta, a linha do Equador é a região mais quente do nosso planeta. E esse domínio morfoclimático da Amazônia, tá, ele está muito próximo a essa linha. É por isso que é chamado de zona climática tropical. Okay? Existe, tá, nessa região aqui, um clima, tá, ele possui um clima muito quente, que é do clima equatorial. Clima equatorial. E a média da temperatura durante o ano, ele possui em média uma temperatura de 24 graus durante o ano. Então é um clima ameno, né? Só que não varia muito. Tá? Então, pela própria razão da temperatura dele, ele favorece então toda a biodiversidade. Tá? E como eu te disse aqui, ele não há grandes variações de temperatura todos os dias. Tá? Então a temperatura média diária do clima amazônico. E nem mesmo no decorrer do ano fazer com que haja uma pequena amplitude térmica. Então, mesmo na época do inverno, tá, essa temperatura não chega a aumentar muito. Tá? Tem uma baixa amplitude térmica, tá? Uma temperatura, né, que corresponde a mais ou menos a 24 graus. Ao contrário, né, de outras regiões, como Sudeste, a região Sul,
que na época do inverno a temperatura é muito baixa nessa região aqui da Amazônia, tá? Ele não ultrapassa, mas não varia muito, tá? Dos 24 graus. Ok? As chuvas nesse período, tá? No período do ano inteiro, tá? Chove bastante, né? Porque eu te falei, a temperatura muito alta, faz com que a região chova, né? E por isso, tá? As chuvas eles chegam aproximadamente mais ou menos a uns 2.500 milímetros por ano. Então é considerado como os maiores índices, tá, de chuva do mundo. E com essas condições, né, com um clima quente e úmido, são propícias para o desenvolvimento da floresta exuberante, nas quais abrigam as grandes biodiversidades. Então, devido a esse clima agradável, como eu falei para você, média de 24 graus, né, durante o ano inteiro. Então, isso, gente, é um fator preponderante para que a floresta amazônica abriga essa diversidade com números de espécies alto e diversificado, tá? Então, devido a isso aí, então, ocorre uma grande biodiversidade devido ao clima favorável da floresta amazônica. Então, aqui nas figuras, né, alguns animais, algumas plantas, né, que é muito comum dessa região da floresta amazônica. E a vegetação? Tá? E a vegetação desse bioma? Então, ele possui grande variedade de vegetais, foi o que eu falei, né? Tudo isso ajuda nas temperaturas favoráveis, ao regime de chuva. Então, tudo isso ajuda para que aumente o número, né, variedades enormes dessas espécies, tá? E a maioria da floresta amazônica, tá, são espécies perenes. O que é uma espécie perene? São as folhas que ficam verdes durante o ano inteiro, sem perder as folhas, tá? Então as plantas, né, os vegetais, eles ficam durante o período inteiro do ano, né, verdes e não perdem, ao contrário de outras regiões que durante o outono as folhas caem para a primavera eles nascerem, tá? Folhas novas e destacando, tá? Várias espécies em outras regiões, tá? E na floresta amazônica não tem isso, tá? Na floresta amazônica as folhas são sempre verdes, chamadas de plantas perenes. Na floresta amazônica também existem 3 estratos de vegetais, então, que formam o conjunto da floresta amazônica. São eles a matas das terras. A mata das terras, matas das terras, ele está localizado, tá, nessa regiãozinha aqui de sedimentos. Subir mais para cima aqui. Nessas regiãozinhas de vermelhos que possui bastante sedimentos, tá? Porque ele é uma região, né, com bastante diversidade de minerais, né, que ajuda no desenvolvimento dessas plantas, tá? Então, qual a característica dessa mata de terra firme? Tá? São áreas nas quais não há alagamento, constituindo a maior parte desse bioma. Então, nessa região aqui de vermelho, tá vendo? Observe só que essa região aqui de mata de terra firme, ele está acima, tá, do nível dos rios. Então, seria o nível dos rios aqui onde o mouse está. Então, é o nível comum, né, do rio, sem alagamento, né? Sem alagamento. Então, essa região de mata firme, ela
ela raramente, né, ela não há alagamento, tá? Dificilmente alaga. É onde forma que a maior parte do bioma da biodiversidade da floresta amazônica. Okay? Na Mata de Várzea, é essa região aqui que compreende essa linha amarela, tá? E a Mata de Várzea, as vegetações que se desenvolvem em áreas que estão sujeitas a inundações periódicas. Então, nessa mata, né, você observe só que nessa Mata de Várzea já é um pouco mais abaixo da terra firme. Então, aqui pode ocorrer alagamento. Olhando a linha tracejada aqui, você pode observar que quando o nível do rio ele atinge essa linha aqui, a Mata de Várzea está bem suscetível a ser inundada. Então, pode ocorrer alagamento? Pode, mas raras vezes, né? Bem periódico mesmo, tá? Agora, a Mata dos Gaipós, gente, dá uma olhada onde está aqui essa mata, tá? Onde está essa mata, essa regiãozinha aqui, ó. Observe que o tronco dessa árvore aqui na ilustraçãozinha, ela já está dentro do próprio rio, tá? Então é uma área onde permanecem sempre alagadas, tá? E as plantas aquáticas, elas acabam se adaptando a esse tipo de habitat, né? Já dentro dessa própria área alagada. E, olhando aqui o mapa, tá? Dá para ter uma noção, tá? Aonde fica localizado todos os domínios morfoclimáticos, tá vendo? Ó, esse aqui é o território brasileiro. Lembra no começo da aula que eu falei para vocês que o domínio amazônico ele corresponde a 40%, né, aproximadamente 40% do território brasileiro. É essa área em verde aqui, então domínio amazônico. Essa parte de laranja, tá, mais ou menos na região central do mapa aqui, ele se encontra o cerrado, que a gente vai estar estudando mais para frente. Dá uma olhada nos mares e morros, tá? Olha o percurso que ele faz, tá vendo? Ele está localizado mais na parte litoral do país, tá vendo? Opa! Da parte litoral do país. A Caatinga, mais a região nordeste do país, né? Essa é o que está em vermelho, a gente vai ver cada uma delas. A Araucária, que é esse verdinho mais escuro, tá vendo? A Araucária, ele pega um pouco de cada estado, tá vendo? Aqui tem, né, São Paulo, né, região sudeste, na região sul, então ele compreende mais nessa parte sul do país. As pradarias, ele fica localizado mesmo no extremo sul, no Rio Grande do Sul mesmo, tá? Dá uma olhada no mapinha aqui, tá? Ele é um domínio morfoclimático bem peculiar mesmo, tá? Ele está bem aqui no extremo sul do país. Os mares de morro, vamos voltar lá e ver os mares de morro. Cadê ele? Os mares de morro estão aqui no litoral, tá, do país. Então, ele está localizado no litoral do país e recebe esse nome, tá? Mares de morro. Ele recebe esse nome devido à própria estrutura geológica. É uma formação antiga, tá? Desde a época pré-cambriana, e ele foi formado devido à intensa erosão que foi ocorrendo durante os milhares de anos, tá? E esse mar de morro, ela é bem conhecida, bem famosa, tá? Por ser parecida com metade de uma laranja. É metade de uma laranja. Imagina uma laranja, você corta a laranja no meio e vira a laranja de ponta cabeça. Aquela parte da laranja meio ovalado, tá? É a melhor maneira de estar identificando a formação dos mares de morros. Olhando aqui no mapa, olhando aqui na figura, tá? Então são
planaltos, planícies, né, com um pouco mais elevado, com formato, tá, ovalado. Um formato ovalado, vocês podem, né, ver aqui, tá, nessa região. Eles, tá, por um formato em laranja, achando outro aqui, aqui, essa regiãozinha, né, dá uma olhada a formação, tá, dos mares de morros. Então ele é o formato, tá, de uma laranja. Seguindo o contorno aqui, ó, vendo? Ele forma, né, um formato, tá, de uma laranja. Tá? O cerrado, ele compreende é o segundo maior domínio morfoclimático, tá, do país. Então, o primeiro é o domínio morfoclimático amazônico, o segundo é o cerrado, tá? E eles são formados pelos planaltos e chapadões do centro-oeste brasileiro, tá? Os chapadões, eles são áreas, tá? São morros que altos, né? Que é bem diferente do mares de morros, tá? Ele não tem aquela forma alaranjada, ele tem, né, uma superfície mais plana, tá? E ele é formado, tá? A vegetação do cerrado são formados por arbustos e árvore de médio porte, tá? E um detalhe, eles são bem um afastado do outro. Então, eles têm médio ou grande porte, né? E eles são um afastado do outro. Esse afastamento, tá, desses vegetais um do outro, ele fez com que ele ganhasse, tá, tivesse mais contato com a luz solar e absorvesse mais os nutrientes e conseguia chegar a grandes alturas, né? E devido a essas características, tá, de separar, de ficar um longe do outro. E uma característica bem importante também são os galhos retorcidos, tá? Então, os pés retorcidos e com a casca bastante grossa. Então, aqui um exemplo dos mares de morro. Desculpa, gente, é o exemplo do cerrado, tá? Então, observe só que os planaltos aqui, eles não têm, tá? Eles não têm aquela forma alaranjada igual a do mares de morro, tá? Eles são mais altos e forma um pico, né? Então, eles são características bem diferentes do mares de morro. Os galhos retorcidos, os galhos, né, apresentam galhos retorcidos, tá? E um espaçado do outro, uma árvore espaçada da outra, né? Vocês observam aqui que né, não estão próximas, estão, né, bem separadas. Dessa vegetação do cerrado, ela durante os anos, eles foram, né, se devastando, os seres humanos foi desmatando essas áreas, tá? E hoje, tá, existe uma grande defasagem, uma grande falta, tá? Nessa área do cerrado. Então, essa devastação ambiental aí já começa desde o início do período colonial, né, com a estação do pau-brasil, né, aí veio as atividades industriais, né, atividade agrícola,
E com essas atividades antrópicas, né, com essa ação do homem, essa área hoje está cada vez mais passando como diz, por dificuldade, né, está acabando com essa área. Outra região que é muito peculiar, que só existe no nosso território, é a Caatinga. Tá? É uma região bastante específica do Nordeste brasileiro. Tá? E ele está relacionado diretamente com o clima. Tá? O clima quente, com pouca chuva, formando um clima semiárido. Tá? Esse clima ele é apresentado devido a baixo índice pluviométrico, né, as quantidades de poucas chuvas. E na vegetação da Caatinga predomina as plantas xerófitas. Que são plantas, tá? São plantas que são adaptadas no clima seco e possuem grande capacidade de armazenar água no seu interior. Então, devido à pouca chuva que ocorre nessa região da Caatinga, as plantas se adaptam, tá? Em armazenar água. Então, eles possuem espinhos, tá? Adaptados em folhas. Então, em vez de ter folhas na vegetação, eles trocam, tá, as folhas pelos espinhos, porque com os espinhos a quantidade de perda para o meio externo é muito menor. Com as folhas, né, as folhas já troca e com o meio exterior já fica bem maior. Então, devido a essa falta de água, a planta adapta por espinho e consegue segurar mais quantidade de água para passar o ano, tá? Para conseguir sobreviver. Então, essa região da Caatinga, olhando aqui no mapa, ele fica nessa região aqui, ó, do Nordeste. Já é uma área de pouca chuva. Então são áreas de poucas chuvas, e aí as plantas acabam se adaptando, tá? Trocando suas folhas pelos espinhos para não ter tanta perda de água durante o ano. E aqui tem um desenho, né? As figuras, tá? São os cactos. Observe só que nesses cactos tem os espinhos. Quase você vê uma paisagem meio morta, né? Uma paisagem sem brilho, seco, tá? Então as plantas elas precisam, tá, para armazenar essa água dentro dela para ela poder tá se mantendo. Então ela adapta as folhas pelos espinhos para menor perda de água durante o ano. O próximo domínio morfoclimático é das araucárias. Vamos ver onde fica situada as araucárias. Araucárias fica nessa região verde, tá? Pegar a parte do sudeste, mais uma parte, tá, do sul, essa região verde. Qual é a característica das araucárias? Ela está localizada na região sul. Lembrando que pega um pouco da região sudeste, mas sua maior concentração está na região sul do Brasil. As araucárias também podem ser chamadas de pinhais, mata das araucárias ou mata dos pinhais. E ela está associada então com o clima subtropical, tá? O que é subtropical? Ele está no mapa, ele está localizado mais distante
da linha do Equador. Então, quanto mais baixo da linha do Equador, vai se tornando um clima mais frio, tá? Então, é onde está localizado a região sul e as matas das araucárias. E a temperatura dela é muito baixa, tá? Das regiões do país. Então, elas se adaptaram, é um tipo de vegetação que se adaptaram, tá? Com clima frio. Tá? Então, o principal vegetação, a predominante nessa região é o pinheiro do Pará, tá? Que é uma vegetação nativa que ao longo do século XIX os italianos, os alemães, tá? Eles já usavam o próprio tronco do pinheiro para a construção de casas e imóveis, tá? Então a exploração dessa mata então já começou desde o século XIX pelos colonos, tá? Então hoje no país existe apenas 10% dessa mata original. A maioria delas, né, o restante, eles foram acabando sendo usado para a fabricação de papéis, né, de indústria de móveis. Então isso acabou quase que eliminando, tá, esse tipo de vegetação. Lembrando também que a pinheiro do Pará ela é uma vegetação, né, uma espécie que está já na lista da extinção, tá, desses vegetais, tá, essas espécies. Agora as pradarias. Gente, as pradarias, ele fica lá no extremo sul do país. Voltando lá no mapinha, ela fica localizada aqui, ó, no extremo sul do país, tá? Qual que é a característica desse bioma, tá? Além de pradarias, tá? Esse domínio morfoclimático também pode ser conhecido como pampas ou campanha gaúcha, tá? Mas o mais comum, tá, deles é as pradarias, tá? E uma característica desse bioma é as herbáceas, tá? São pequenas ervas, tá? De baixa estatura, tá? E gramíneas, formadas por gramas, devido ao clima frio, né? A pouca luminosidade durante o inverno, ele faz com que essas plantas não se desenvolvam, né? Eles ficam sempre pequenas. Então, e o relevo das pradarias, ele é um relevo que tem suavemente ondulado, não chega a ser o Mares do Morro. Ele é um tipo Mares do Morro, mas só que já bem menor, tá? Pequenas altitudes, e também é chamado de cochilas, tá? Nesse tipo de relevo, um relevo um pouco já mais plano, ele é ótimo para desenvolver a prática pecuária extensiva. Então tem muita criação de gado e exporta-se muito, tá? Na região sul é um dos maiores exportadores, tá, de gado. Então o relevo é muito propício para esse tipo de atividade, tá? E a agricultura que mais se desenvolve lá nesse bioma é a soja e o trigo. Gente, aqui está uma figura, né, de como é uma pradaria. Você pode ver que eles são uma superfície levemente inclinada, né? Lembrando que o Mares do Morro são planaltos, né? Planaltos maiores, e as pradarias, eles são
rasteiros, uma leve inclinaçãozinha. E essas vegetações rasteiras, ela serve de alimentação para o gado e tem uma ótima, um ótimo ambiente para atividade pecuária. Então, terminando assim nossa atividade, tá? Nosso resumo que nós vimos em sala de aula, eu proponho aqui 5 exercícios básicos para a gente estar fazendo. E aí, quando eu retornar às aulas novamente, eu vou recolher essas atividades para atribuir uma nota, tá, para os alunos. Então, a primeira atividade: observe o mapa dos domínios morfoclimáticos brasileiros. Aqui a gente já viu, o mapinha está lá no texto. E vocês vão responder, tá, a seguinte questão: os números 1 e 2 indicados no mapa representam respectivamente os domínios. Letra A, semiárido e do Mata Atlântica. 2, Caatinga e mares de morro. 3, sertão e paisagem litorânea. E D, né, que é 4, do Agreste e clima tropical. Então, vão lá no texto, dá uma olhada, dá uma revisada e respondam essas questões. Questão 2. A paisagem da foto mostra um bioma com território que corresponde a 6,9 milhões de quilômetros quadrados e abrange 9 países, como o Brasil, a Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana Francesa, Peru e Suriname. A parte brasileira equivale a 4.196.943 quilômetros quadrados, sendo o maior bioma brasileiro. Aí no seu vasto território, uma outra característica que impressiona sobre a biodiversidade: existem aproximadamente 2.500 espécies de árvores e cerca de 30.000 espécies de plantas das 100.000 existentes em toda a América do Sul. Então, com base no texto e nas ilustrações, é possível afirmar que esse bioma assinale a alternativa correta. Ele é A floresta amazônica, B, o cerrado, C, a mata de araucária ou D, o Pantanal. Então, leia o texto, verifique, né, onde fica, qual a paisagem que mais, né, predomina os biomas e assinale a alternativa. Okay? A 3. O bioma é um conjunto de vida vegetal e animal, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e que pode ser identificado em nível regional, com condições de geologia e clima semelhante, e que historicamente sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria. No que concerne aos biomas e que estão presentes no estado da Bahia, assinale a alternativa correta. Primeiro, letra A, Amazonas, Cerrado, a Mata Atlântica. B, Amazônia, Caatinga e Pampa. C, Amazônia, Mata Atlântica e Pampa. Ou D, Cerrado, Caatinga e Pampa. Questão 4. Santuário Ecológico da Humanidade foi declarado reserva da biosfera pela Unesco. No período da chuva, de novembro a março, os rios enchem e alagam parte da região. Com o fim da chuva, a água vai escorrendo lentamente pela drenagem dos rios e lençol freático. Uma parte do complexo, no entanto, já foi alterada pela ação antrópica, pela ação do homem, com lavouras e criação extensiva de gado em pasto plantado, tanto em Mato Grosso como em Mato Grosso do Sul. O bioma descrito é A, o Cerrado, B, a Amazônia,
C, Mata dos Cocais, ou D, Pantanais, Pantanal. Tá? Dá uma olhada no texto, verifique e responda a questão. Okay? E quinta e última questão. Os biomas brasileiros são... Então, essa é fácil, gente. Lá no comecinho da aula a gente já viu isso aqui. Os biomas amazonas são... Os biomas brasileiros são... A. Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Caatinga, Pantanal. B. Mata de Galeria, Cerrado, Amazônia, Pantanal, Igapó. Biomas costeiros, Campos, Pampas, Pradaísa e Mata Atlântica. Mata Atlântica, gente, que está errado aqui, não é I, tá? É D. Mata Atlântica, Matos Cocais, Mata de Araucária, Pantanal, Cerrado. Gente, sendo assim, a gente finalizo mais essa aula com vocês. E espero que vocês assistam esse vídeo, né? Releiam, tá? Quantas vezes for preciso e respondam as questões. E essas 5 questões eu vou estar recolhendo para a atribuição das notas dos alunos. Tchau, gente, e até a próxima.